Olá, uma boa noite na graça e na paz de Jesus. Bom, nós continuamos aqui caminhando pela Bíblia. É isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Lucas, capítulo 2. Bom, acho que hoje a gente termina já o capítulo 2. E você, o quanto já estudou a Bíblia a partir daqui? Esse canal é uma ajuda para você ler a Bíblia inteira, pessoal. Olha só, nós já consideramos o Evangelho de João, já estamos considerando o Evangelho de Lucas, depois vem Mateus, depois vem Marcos, depois vem Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas e assim vai, né? Você vai ter condições de conhecer a Bíblia versículo a versículo, aplicação prática. Você vai ter uma verdadeira libertação cristã quando você acompanhar esse canal. A Bíblia diz que o homem viverá não somente de pão, mas de cada pronunciação que sai da boca do Senhor. Portanto, não perca a oportunidade. Todos os dias, esse horário, 19 horas e 45 minutos, são 15 minutinhos para te ajudar a ler a Bíblia, verificar as referências cruzadas e assim por diante. Tá bom? Bom, hoje nós estamos trabalhando aqui Lucas, capítulo 2. Nós tínhamos falado ontem um pouquinho acerca da profetisa Ana, né, quando ela chega ali no templo, e aí nós vamos depois observar o que é que acontece, né, depois que Ana, ela abençoa, né, ela glorifica a Deus, porque ela viu que Jesus havia chegado, né, que ele era o Salvador do mundo. Então a Ana agora ela glorifica a Deus. E aí o versículo 39, que é onde a gente vai continuando hoje, está escrito: depois de terem cumprido tudo quanto era requerido na lei do Senhor, retornaram para sua própria cidade Nazaré, na Galileia. E aí o versículo 40 nos diz: e o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. Né? Então está aqui um ponto bastante interessante. Jesus agora, né, o relato ele já pula, né, depois do nascimento, já vai falar um pouquinho sobre o momento em que Jesus ele já está crescendo, vai lá no templo, não é? Então nós temos aí algumas referências. Por exemplo, nós vamos acompanhar isso também lá no livro de Mateus, no capítulo 2, onde você vai ver que Jesus ele vai se criar na cidade de Nazaré, de onde se deriva o nome de Nazareno, né? Você vai ver nesse mesmo capítulo que ele continua obediente à sua mãe, ao seu pai, tá? E aí é o que a gente vai tratar a partir de agora. O menino crescia e se fortalecia. Bom, uma vez que ele estava crescendo e se fortalecendo no favor de Deus e dos homens, então o texto prossegue no versículo 41 e 42. Todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Sendo assim, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Bom, de acordo com a Bíblia, todo judeu tinha que ir a Jerusalém, né? Se a gente pegar, por exemplo, Êxodo, capítulo 12, versículo 11, lá está escrito: ao comer, estáis prontos para partir, cinto atado e sandália nos pés, e cajado na mão, comereis às pressas, é a Páscoa do Senhor. Então, o comemorar a Páscoa estava também incluso ali aquela viagem que eles deveriam fazer. Aí nós temos Deuteronômio, capítulo 16, versículo 11, que diz: guarda o mês de Abibe e celebra o Pessá, ou a Páscoa, do Eterno e teu Deus, o teu Deus, porquanto foi numa noite do mês de Abibe que Yahvé teu Deus te libertou e te fez sair do Egito. Então isso era normal para um judeu. Nós pegamos, por exemplo, no caso de 1 de Samuel, falando, né, sobre os pais, né, do profeta, que diz: todos os anos
Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes. 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 3. Então veja que essa era uma prática de todo o povo de Deus. Não era um que deveria ir, não era outro. Todo o povo de Deus tinha esse costume, tá bom? E aí, conforme nós observamos, isso vai se dar agora, né? O evento aqui vai se dar principalmente quando Jesus ele tem seus 12 anos de idade, tá? Em versículo 43, encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem. Bom, ali você imagina uma viagem, né? Todas aquelas famílias, aquela festa, era uma verdadeira festa de adoração mesmo, né? E todo mundo agora ali, um conversando com o outro. Jesus ficou lá em Jerusalém e ninguém percebeu, né, a sua ausência. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Vejam só que interessante, eles caminharam durante todo um dia, porque pode ser que ele está lá no final, porque todo mundo ali era amigo, todo mundo era parente, então não tinha esse negócio, né? Não tinha sequestro, não tinha nada disso. Então, como todo mundo estava junto, eles falaram assim, vamos deixar isso para depois, fica tranquilo, vamos continuar a nossa conversa aqui, vamos caminhando. E aí, como eles não conseguiram encontrá-lo, eles retornaram a Jerusalém para procurá-lo. E aqui acontece um detalhe bastante interessante. Após 3 dias, você imagina o desespero dessa mãe? Porque caminharam o dia inteiro. Podia ter se perdido no caminho. E ninguém viu. Agora ela volta para Jerusalém, juntamente com o seu José, e eles estão ali durante 3 dias procurando. Então imagino, né, o estado mental de confusão e a preocupação que Maria deveria estar, né? Após 3 dias o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e como a maneira como ele se comunicava com as suas conclusões. Vejam só que interessante, eles agora estavam ali, né, desesperados, mas imagine o alívio que Maria e José devem ter sentido quando eles o encontraram. E o encontraram exatamente onde ele diz que deveria estar. Note que interessante, né, o que acontece com eles. Como estava todo mundo se maravilhando, aí o versículo 48 nos diz: assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe inquiriu: filho, por que agiste assim conosco? Porque, claro, ela estava preocupada, ela estava nervosa. Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Nós ficamos muito preocupados com você, o que está acontecendo, por que você ficou aqui? Você tinha que ter avisado a gente, a coisa não é desse jeito, meu filho. Você tem só 12 anos de idade. E aí no versículo 49, ele lhes perguntou: por que vocês me procuram? Como não sabeis que era meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que lhes explicara. Aqui, pessoal, tem um detalhe muito legal e muito interessante, não é? Porque a gente percebe o seguinte, que aqueles personagens do Antigo Testamento, eles não são aqueles super-homens, aqueles super-teólogos que a gente quer criar, que eles sejam, não. A Maria e o José ficou meio perdidão com essa história aí. Pô, eu tô tratando de assunto do meu pai. Mas, até então,
né, se você olhar isso de um ponto de vista físico, o pai dele é o José, né? Todo mundo conhece ele como filho do carpinteiro. E a Maria, embora saiba que ele foi concebido pelo Espírito Santo, a cabeça da Maria ainda é o seguinte, ele é uma criança, não estou entendendo nada que ele está falando. E aí no versículo 50 agora diz, eles não compreenderam. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos estes acontecimentos. Vejam, a Maria, ela ficou pensativa, mas ela também não ficou tirando satisfação, não ficou falando muito. Ela guardava tudo no coração, não é? E aí diz a Bíblia no versículo 52 que Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Vejam só que interessante, então, o que nós temos aqui nesse relato bíblico acerca do nascimento de Jesus. Vejam como é importante quando a gente começa a estudar a Bíblia. A gente vai pegando alguns detalhes, algumas referências, porque, por exemplo, imagina, você está lendo, né, essa mesma passagem, aí de repente você vê que eles foram para lá comemorar a Páscoa. Seja honesto, quantas vezes você já viu essa passagem? E seja honesto de novo, quantas vezes lhe veio à mente que esta era uma obrigação de todo judeu ir a Jerusalém de acordo com a tradição e a lei de Deus, né, baseado lá no livro do Êxodo e também no livro de Deuteronômio? Talvez você vai dizer para mim, puxa vida, ancião, eu nunca havia pensado nisso, eu só li o relato. Então aqui no nosso canal Pela Bíblia, você tem as referências, você tem o contexto da história que está acontecendo, você entende por que a história aconteceu, tá bom? Se você ficou até aqui, eu vou pedir para você deixar o seu like, por favor, e aproveitar e compartilhar também com outras pessoas. Todos os dias, o nosso canal Pela Bíblia, ele traz a você uma informação muito importante. Sempre nós temos um textinho pela manhã, tá? Todos os dias, meia-noite, entra no ar um texto que pode mudar a sua vida. Pega esse costume, quando você acordar, que pegar o seu celular, já dá uma olhadinha no Pela Bíblia. Pode ser a direção que você está precisando. Sabe aquela oração que você fez a Deus, pedindo direção na sua vida? Pois é, pode ser que ela esteja ali naquele vídeo que você vai assistir. Normalmente são vídeos rápidos, né, entre 2 e 5 minutos, mas são vídeos muito práticos, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu vou convidar vocês agora para irem comigo até o canal JWR. Lá eu tenho agora um bate-papo com o pastor João Flávio Martinez, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre os concílios da igreja. Tá legal? Nós estamos tratando o primeiro concílio, a primeira assembleia que houve, né, entre os anciãos lá de Jerusalém, entre pessoas maduras, para tratar do assunto do sangue, da circuncisão e assim por diante. Eu tenho certeza que você vai derivar grande proveito. Deus abençoe todos vocês, um grande abraço e a gente continua caminhando pela Bíblia.